Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. A gente estava estudando sobre o livro de Neemias. A gente estava falando sobre os muros, né, que ele estava reconstruindo. Em Neemias 1, versículo 3, né, que era tipo de defesa debilitada do reino de Deus, né. Hoje a gente vai falar sobre a temporada de preliminar de jejum e oração, né, tipo atitude mental que deve proceder de todos os grandes empreendimentos espiritual. Neemias impôs, né, sobre o jejum. Mas antes a gente falou sobre os muros, né? De reconciliação, de construção dos muros para a defesa do povo de Israel, né? Que tinha muita guerra. E hoje a gente colocou no Novo Testamento, no Novo Concerto, os muros que a gente poderia reconstituir nossas vidas e muros que a gente poderia tirar, né? Eu dei alguns exemplos no outro vídeo. E hoje a gente vai falar sobre a temporada preliminar de jejum e oração. Está no Neemias 1:4 e até o 11. Capítulo 1, do 4 ao 11, né? É um tipo de atitude mental que deve proceder de todos os grandes empreendimentos espiritual. Que ele colocou, depois que feito o muro, ele colocou essa ordem preliminar, que era o jejum, jejuar, né? Que tem que ter jejuar para chegar ao Senhor, para orar a Deus. É tipo um gesto de humildade, né? Entendeu? E era um empreendimento espiritual. Um empreendimento espiritual significa um alimento espiritual. Hoje o nosso alimento é como espiritual também, a leitura da palavra, jejum, oração, não é verdade? E na igreja que eu falo, igreja bíblica, que prega a palavra de Deus, entendeu? Santificação, entendeu? É isso que nós devemos fazer igual o Neemias fez depois do muro, ele colocou o empreendimento espiritual, que era o jejum para o povo de Israel, que o povo de Israel tinha se perdido, né? Devido a o cativeiro da Babilônia, né? Que foi um cativeiro foi de 80 anos que eles passaram cativo do povo babilônico, né? Você entendeu? E é muito forte, viu, irmão? E Neemias ele foi levantado por Deus para reabilitação do povo de Israel. E glorificado seja o nome de Jesus. E os muros foram construídos, a cidade foi reconstituída, né? A reconstrução do muro, né, de Jerusalém, a repetição de certas leis divinas, a restauração de ordens antigas foram restauradas no povo de Israel. O que nós pegamos no livro de Neemias é essa parte também do jejum, o investimento do jejum e de oração que o povo tinha e voltou, né? Neemias colocou, e que nós possamos também colocar uma vida de oração todos os dias de nossa vida, né? Não para mostrar homem, para orar, para glorificar o nome de Jesus. A gente não está na igreja, a gente não está firme em Jesus, não é para fazer vontade de mamãe, de papai, não. A gente está porque a gente ama o Senhor. Porque eu vi um irmão ontem falando, a gente estava falando sobre desviamento, né, da palavra do Senhor, pessoas que se desviaram, largaram o caminho do Senhor. A irmã dele se desviou dos caminhos do Senhor e ele falou: Ah, mas eu mesmo não faço isso não. Esse desgosto é meu pai, eu não dou. O pai que estava falando era o pai dele na terra. Foi misericórdia, não tem nada a ver. Eu quero lá saber dar desgosto pro meu pai, rapaz. Isso aí não tem nada a ver não, desgosto. Rapaz, o desgosto pro pai é quando você é desobediente. Isso que você vai trazer desgosto. A gente tem que ter sabedoria no que a gente fala, entendeu? Não pode estar falando qualquer bestagem, não. Esse desgosto eu não dou meu pai. Não. Não é o pai da terra. Você tem que falar: esse desgosto eu não dou meu pai. E também você não precisa nem falar isso diante de Deus. Porque você deve fazer a orientação certa para você fazer, não fazer igual o povo de Israel da Babilônia, que muitos se perderam no caminho, na reconstrução do muro de Israel, que foi levantado em Neemias. Muitos se perderam. O que você deve fazer é dependência de Deus. Dependência de Deus 100,100%. Dependência de Cristo.
É fazer igual o apóstolo Paulo fala lá nas cartas, ele fala que quem tiver em pé, cuide-se para que não caia. O cuidado que você deve ter não é suas próprias forças, que não existe você lutar contra o diabo. Você não vence nunca se você for carnal. Se você for na carnalidade, você não vencerá o diabo nunca. Se só você e ele, você perderá sempre, meu irmão. Nunca, jamais você vencerá o diabo. O que o apóstolo Paulo fala, quem tiver em pé, cuide para que não caia. O cuidar significa o quê? Para mim significa, para mim, eu pego para mim, eu não tô nem aí. Se quiser pegar outra interpretação para você, pega, mas para mim eu pego. O que ele fala, cuide-se para que não caia, para mim é 100% dependência de Jesus. É chorar, Jesus, me ajuda. Igual eu tive ontem na estrada, ontem chorando. Eu falei, Senhor, não quero dinheiro, não quero carro, não quero bens, não quero luxo, nada. Só quero que o Senhor me segure, Pai. Só quero que o Senhor me deixe na Tua presença. Só quero que Tua presença não saia da minha vida. Só quero que o Senhor me ensine a Te obedecer, a Te amar verdadeiramente. A olhar para o Senhor como um filho verdadeiro, como um homem certo, como um servo verdadeiro. Mesmo com meus defeitos, queria que o Senhor me ensinasse a Te amar, a andar nos Teus caminhos. Isso que eu pedi ao Senhor. Isso significa um cuidar. O cuidar não é você correr com suas próprias forças da mulher adúltera. Não, não. Isso aí é conversa fiada. Isso é mentira. Se você for por suas próprias forças, você cai. Isso é mentira. Se Deus não te ensinar, se Jesus não te der sabedoria, se você não estiver cheio do Espírito Santo, você pode ter certeza que você cai. Você pode ser o homem mais forte, que se diz que é mais forte, você cai. Então a dependência que o apóstolo Paulo fala, cuide-se para que não caia, é que você esteja orando, igual Neemias colocou para o povo de Israel, um empreendimento espiritual. Esse empreendimento espiritual é muito bom, que é o jejum. É o que nós devemos fazer, jejuar, entendeu? Não é que o jejum vai te salvar, mas é uma prática que é boa para você fazer, entendeu? É uma prática que vem do Senhor Jesus, que você deve fazer. É uma prática que faz parte da vida do cristão, que é jejuar. Você entendeu? Nem que seja uma vez por mês, que você faça, meu irmão. O empreendimento espiritual não é só o jejum, que você venha ler mais a Bíblia. O empreendimento espiritual que Neemias falou para o povo de Israel é muito importante que você faça isso na tua vida. Faça um jejum. O empreendimento espiritual não é só o jejum, que você leia mais a Bíblia, que você tenha tempo mais para Deus. As pessoas hoje não têm tempo para o Senhor. As pessoas conversam com o Senhor pouco tempo. As pessoas não têm um amor ao Senhor, não amam o Senhor verdadeiramente, não sabem o que é uma vida espiritual, não sabem o que é uma vida com Deus. E as pessoas precisam entender. As pessoas não oram para pedir obediência ao Senhor. As pessoas não sabem o que é isso, pedir obediência ao Senhor. Elas são tão orgulhosas, são tão prepotentes, que acham que a obediência do Senhor ela vem na dependência dela mesma, nos caminhos dela. Isso não existe. Não existe, ninguém obedece a Deus. A própria Bíblia fala em Romanos que não há um homem justo na terra, não há um homem que não peque nessa terra, não há um homem bom, bom é Deus. Então a dependência de Jesus, a gente precisa aprender e entender que não existe você correr de pecado. Correr de pecado, o que a Bíblia fala, significa você falar, Jesus, me dá força, Jesus, me ajuda, me ensina a te amar, me ensina a te obedecer, me ensina a andar nos teus caminhos. Correr do pecado significa isso. Isso que significa correr do pecado. Quando você corre do pecado, dependência de Jesus, sabe como é? Quando você vê um herege falando, aí se a Bíblia já desperta no teu coração. Por quê? Porque você está dando brecha ao Senhor, porque você está lendo a Bíblia. Isso que significa correr do pecado. Quando a mulher adulta chega perto de você, a Bíblia desperta em você. A Bíblia desperta em você. Que você é casado. Que a fornicação é pecado. Isso que é dependência de Jesus. É a Bíblia que desperta dentro de você. Não é você que corre da mulher adúltera. A Bíblia que apita o alerta dentro de você. A fornicação é pecado. A traição não é de Jesus. A traição é satânica, como você lembra que Judas traiu Jesus. Você entendeu? A Bíblia desperta em você que você precisa respeitar a sua esposa. A Bíblia desperta em você. Isso que significa correr do pecado. Correr do pecado não é você sair correndo longe da mulher, pegar outro caminho, não. É onde a Bíblia te dá um alerta no teu coração. Você entendeu? Como que a Bíblia dá um alerta? Quando você lê, quando você tem sinceridade com o Senhor, quando você quer buscar o Senhor verdadeiramente. Esse que é o alerta do Senhor. Por que que o José corria do pecado? Porque ele era um homem sincero com o Senhor. Porque ele amava as coisas do Senhor.
E Neemias era um homem sincero. E Neemias tem um empreendimento muito bom, espiritual, jejum e oração. E devemos buscar o Senhor verdadeiramente. Fazer um empreendimento em nossas vidas. Qual é o empreendimento na vida espiritual? Esquecer coisa terrena, pelo amor de Deus, misericórdia. O empreendimento espiritual é o quê? Chorar mais, gritar mais nos pés do Senhor. Falar mais com o Senhor. Depender mais do Senhor. Conversar mais com o Senhor. Falar, me ajuda, Jesus, me socorre, eu preciso do Senhor, me fortalece. Eu quero ser um servo obediente, eu quero ser um filho obediente, eu quero andar no teu caminho. Vai falar, a oração é essa, não existe outra oração, não existe outra visão, meu irmão. Eu quero que você me prove na Bíblia se existe outra visão. É colocar Jesus em primeiro lugar, é amar o Senhor, as coisas do Senhor. E as pessoas não têm amado as coisas do Senhor. Eu vejo muitos cristãos que não têm amado as coisas do Senhor, que não são sinceros, não são verdadeiros para o Senhor. Pessoas que andam na igreja, mas não sabem o que é um louvor cristocêntrico. Pessoas que andam na igreja, mas não sabem pregar para o macumbeiro. Pessoas que andam na igreja, mas não sabem pregar para um testemunho de Jatobá. Pessoas que andam na igreja, mas não sabem pregar para um espírita. Pessoas que andam na igreja, mas não sabem pregar para um maçom. Pessoas que andam na igreja, mas não sabem pregar para um quibanda. Uma pessoa que anda na quibanda, banda, não sabe. Isso é o quê? Isso não é dependência de Deus. Isso é falta de conhecimento, é falta de buscar o Senhor, é falta de compromisso, é falta de compromisso. O cristão não viveu só para ir para a igreja. O cristão precisa de empreendimento espiritual. O empreendimento espiritual é o quê? Buscar o Senhor, é ler Bíblia, é pedir sabedoria ao Senhor. O empreendimento não pode ser material, é reformar a casa, reformar não sei o quê, comprar isso, comprar... Não. O empreendimento mais importante da sua vida é fazer igual Neemias. É o empreendimento espiritual, fazer o jejum, buscar o Senhor verdadeiramente, ser sincero com o Senhor. É pedir, Senhor, me ensina a te amar. Senhor, bota fogo no meu coração por ti. Senhor, me ensina a botar o Senhor em primeiro lugar, que eu não sei colocar o Senhor em primeiro lugar. Coisas pequenas tem que tomar do lugar do Senhor. Me ensina. Esse que é o empreendimento espiritual, esse que é o empreendimento verdadeiro. Igual Neemias fez, um empreendimento espiritual para o povo de Israel. Nós devemos fazer isso. Nós precisamos aprender a amar o Senhor verdadeiramente. Você pode ter certeza, meu irmão, que eu vou te dar um recado. Não tenha dúvida. Se você não estiver amando o Senhor acima de todas as coisas, você pode ter certeza que você não herdará o reino de Deus. Se você estiver amando mais sua mãe, seu pai, seu filho, mais do que Jesus, você herdará o reino do inferno. Você não herdará o reino do Senhor. Porque vai ter um reino no inferno, que é sofrimento. E vai ter o reino da glória do Senhor. E quem manda nos dois é Deus. Deus manda no inferno. Deus fez o inferno para ímpios, desobedientes e homens covardes. Pessoas que amam mais o Senhor, amam mais as coisas do mundo que a do Senhor. Serão condenados no fogo do inferno. Vocês precisam entender, botar uma coisa na sua cabeça. Para ser salvo, precisa amar o Senhor acima de todas as coisas. E eu vejo muito cristão, milhares e milhares e milhares de cristãos que não amam o Senhor verdadeiramente e pensam que são salvos, mas não serão salvos porque não amaram o Senhor. As pessoas não entendem as coisas, que para ser salvo precisa amar o Senhor acima de todas as coisas. Se você não sabe amar o Senhor acima de todas as coisas, meu irmão, a Bíblia está aí, você precisa abrir a boca, falar, Jesus, me ensina a te amar verdadeiramente. Aprenda, meu irmão, faça um empreendimento espiritual igual Neemias fez para o povo de Israel, que veio de cativeiro da Babilônia. Faça igual Neemias, que está no que está na temporada preliminar do jejum e oração, está em Neemias 1, do 4 ao 11. Leia para você ver, entenda. Faça esse empreendimento espiritual no teu coração, na tua alma. Peça a Deus, peça sabedoria ao Senhor. Senhor, me ajuda, me segura. Eu quero fazer um empreendimento espiritual, eu quero amar o Senhor. O meu empreendimento em 2024, Senhor, é amar o Senhor. Esse que empreendimento deve ser. Meu irmão, essa é a palavra, meu irmão. Que Deus te abençoe. Esse empreendimento tem pegado em minha vida. Pedido a Deus cada vez mais. Eu não sei de nada, não sei como começar, mas Deus sabe. Eu preciso chorar e ser humilde e ser sincero com Ele. Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor.